viver na virada dos anos 90 pros anos 2000 foi do caralho. A geração que pegou a virada do milênio, que apesar de hoje em dia as pessoas não levarem tanto em consideração assim, viveu um momento muito efervescente culturalmente, politicamente, de várias maneiras, né, sexualmente, nas relações, nas nossas vivências. Começo dos anos 2000 foi uma época muito maneira de ser vivida. Vocês tinham que estar lá pra ver. A virada do milênio, ela foi muito significativa, era um momento muito icônico para as pessoas. Afinal de contas, a gente estava entrando nos anos 2000 e existia a perspectiva da gente entrar num futuro melhor. Estávamos vivendo o futuro, estávamos encarando o futuro de frente. Se você olhar para as obras que a gente lançou nessa época, você vai ver diversos filmes muito bons, diversos livros muito bons, diversas séries muito boas. Você vai ver que era um momento onde a imaginação humana foi muito aflorada e... estudando um pouco, você vê que as viradas dos séculos têm esse poder, né? Se você olhar da virada do século XIX para o século XX, teve um momento criativo muito forte, com diversos autores, diversos escritores, músicas, pessoal que vivia em Paris, né, no começo dos anos 1900, tem toda uma região ali que era, a Belle Époque, né, onde você tinha um futuro brilhante pela frente, e a mesma coisa aconteceu com a gente nos anos 2000, você tinha filmes incríveis estreando no cinema, jogos de videogame, pô, se a gente for falar o que era o videogame, a gente tava vendo uma mídia, que até então era uma mídia de criança, uma mídia completamente limitada, aflorescendo, então você tava vendo a geração do PlayStation 1, a geração do PlayStation 2, histórias cada vez mais maduras, cada vez mais sérias. A gente tava vendo a música brasileira nos anos 90 pro 2000 era muito boa, porque a gente pegou o que a geração dos anos 80 fez, que era pegar bandas da gringa e fazer uma versão brasileira, como era um pouco do Paralamas do Sucesso com The Police, como era Blitz com o pessoal do B-52s, como era o próprio Legião Urbana, um pouquinho com The Cure, um pouquinho com Smiths, e a gente resolveu pegar um pouco dessa vibe de fazer o rock gringo, só que misturar com elementos brasileiros. Então a gente tinha bandas que pegavam esses elementos brasileiros, né? O próprio Paralamas foi pegar uma inspiração muito forte em música brasileira, o Raimundos fazia rock com forró, você tinha o Nação Zumbi, que era um foda pra cacete, que era música muito brasileira, muito tipicamente brasileira, você tinha essa coisa nossa, você tinha um fenômeno que a nossa cultura era foda, você pode não saber, mas a gente adorava a nossa música, você olhava as rádios, tocava no primeiro lugar das paradas de sucesso, músicas brasileiras, ao ponto de, quando teve o Rock in Rio em 2001, que alguns gringos iam ficar no palco principal e os brasileiros não, existia um sentimento de revolta, do tipo assim, por que o gringo vai ficar no lugar do brasileiro, sendo que as bandas brasileiras são fodas? E a gente tinha essa paixão muito grande pela nossa cultura, nossas séries, nossos filmes nessa época eram muito boas, se você olhar o cinema brasileiro tava muito forte, Cidade de Deus, a gente teve o Auto da Compadecida, que é uma produção de TV que foi pro cinema, que é excelentíssima, Cidade dos Homens, Hoje é Dia de Maria, você pode pegar um monte de coisa que tava misturada nisso, né? Então você tinha músicas se estabelecendo, o hip hop, o rock, cara, tinha muita coisa, a música eletrônica, pô, a música eletrônica, não tem como a gente falar dos anos 2000 sem falar da música eletrônica, que começou os anos 90 como uma coisa meio underground, meio experimental, e nos anos 2000 ela atingiu seu apogeu, com experimentações, diferenciações, um bando de gente fudida, olha o Daft Punk, que experimentava um monte de coisa, mas você pode pegar diversas vertentes, você tem Prodigy, você tem Chemical Brothers, você tem tô falando que nem o Regis Tadeu, né, mas você tinha um monte de banda ferrada surgindo, mistura de elementos, coisas acontecendo, era um caldeirão muito forte de cultura e economicamente era muito próspero também. A gente que cresceu nos anos 2000, a gente viveu a perspectiva de que o futuro poderia ser melhor, que o futuro era brilhante, que as coisas estavam acontecendo, estavam dando certo. A economia surfava um momento bom ali de commodities, a gente tava no dólar 2-1, a gente tinha uma questão de emprego surgindo, facilidade de acesso à educação, uma efervescência das próprias cidades também, né, se estabelecendo, se arrumando, se organizando. Então, quando você olhava pra frente, tudo parecia que ia dar muito certo. E isso é uma parada que explica muito o que aconteceu com a geração milênio. A gente tinha um sentimento de positividade muito grande. Eu lembro que eu tinha 18 anos em 2005, há 20 anos atrás. E eu entrei no mercado de trabalho nessa época. E era um mercado de trabalho muito próspero. Pô, eu escolhia emprego. Sabe que a coisa de me mandarem propostas de emprego, eu falava, puta, eu não sei se eu quero largar meu emprego por esse.
Eu fazia entrevistas direto, tinha entrevistas rolando, vagas boas, preços bons, eu escolhia, eu quero ganhar esse salário, eu quero trabalhar nessa condição. E a gente tinha uma parada que era a geração hustle, né? Foi vendido pra gente que se você trabalhasse muito, se você se esforçasse muito, você ganharia uma carreira, você ganharia um bom salário, você ganharia uma estabilidade e tudo daria certo pra você. E esse é o sentimento de quem cresceu nos anos 90 pros anos 2000, nessa viradinha, que é a geração millennial. E agora, quando a gente encara essa realidade do mundo que a gente tá hoje, onde a gente tem um sentimento de negatividade muito grande, onde a economia brasileira ela tá funcionando em desespero, onde a gente vê os vagas de emprego, tem bastante vagas de emprego? Tem. Um monte de vaga arrombada, ganhando pouco, trabalhando muito, onde você não tem tanto privilégio de poder escolher onde você vai trabalhar e como você vai trabalhar. A gente vê que a gente teve um problema muito grande de falta de indústria no Brasil, a gente vê uma precarização das vagas de trabalho, a gente vê como tá difícil de comprar imóveis nas grandes cidades, como é impossível você pensar uma carreira a longo prazo, a gente vê os efeitos da crise climática, uma crise política, uma crise até mesmo espiritual da nossa geração. Isso quebra um pouco do psicológico dos millennials, porque pensa assim, a gente cresceu numa geração muito positiva, onde a gente acreditava que tudo daria dar certo, tudo aconteceria, e quando a gente encarar um mundo onde essa promessa não foi cumprida, é difícil a gente virar um mindset, tipo assim, eu preciso mudar a minha cabeça agora. Por quê? Porque eu vivi um monte de tempo com a cabeça em outro lugar, com o pensamento em outro lugar, com o jeito de viver em outro lugar. E quando eu olho, por exemplo, uma geração Z, uma geração antes da nossa, X, Baby Boomer, eles viveram momentos, principalmente aqui no Brasil, tá? Tô fazendo um recorte aqui brasileiro, muito mais ruins do que o nosso. A geração Z cresce numa economia arregaçada. Então esse sentimento dela de tá tudo negativo, se as coisas derem certo, tá ótimo. Se as coisas derem melhorarem pra eles, tá bom, eu acertei. Se não, essa é a merda que sempre foi. Não existe uma decepção. A geração antes da nossa, dos anos 80, ela viveu o fim da ditadura, ela viveu que era um momento de alegria, mas ela deu de cara com a era Collor, hiperinflação, tem que ter a virada do plano real. Então eles nunca tiveram tanto tempo de positividade como a geração millennial teve. Tanto que pra eles agora, tipo assim, tá ruim, mas não é tão ruim quanto tava nos anos 90, tá? E pelo menos eu vou me aposentar, e tô me aposentando, eu vou tirar uma aposentadoria. A geração millennial, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é considerada a geração mais azarada da história. Porque a gente ainda não consegue ocupar todos os cargos de poder que a geração X e os baby boomers estão, a gente não vai ter aposentadoria, a gente tá pegando uma herança maldita de diversas decisões erradas que as outras gerações tomaram, e a gente perde o poder aquisitivo, econômico e até mesmo de acreditar que as coisas podem dar certo pra gente ainda. E a geração millennial tá encarando agora os 40 anos de idade e um choque de realidade muito grande. E no Conversas Difíceis de hoje, eu quero falar um pouquinho, algumas reflexões sobre a geração millennial e pra onde a gente vai a partir de agora. Então, prepara o seu CD do Linkin Park, porque tá começando o Conversas Difíceis. Antes de continuar esse podcast daqui, eu quero me apresentar. Meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet. Sou jornalista, apresentador e esse daqui é o Conversas Difíceis. O meu podcast onde eu falo sobre temas da vida, universo e tudo mais. Ele acontece todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. Você também pode ouvir esse podcast no Spotify, onde eu posso te fazer companhia no seu treino na academia, na sua corrida, no seu... tem uma galera que me ouve no Uber, sabia? Uma amiga minha tava no Uber esses dias e uma amiga minha da faculdade que eu não via há anos, ela mandou uma fotinho pra mim do cara que tava me ouvindo no Uber. Ela, eu tava no Uber, ouvi sua voz. E aí eu tirei uma foto pra mim do painel do carro. Então, um abraço pra todos os amigos Uber que ouvem aqui nossas Conversas Difíceis. Também assim que a galera gosta muito dos cortes também. Feliz demais de estar acompanhando vocês no dia a dia. Quero pedir pra vocês deixarem o like, que fortalece muito a gente. Se inscreverem aqui no canal, porque a gente tá... acho que a gente deve ter batido já 300 mil quando esse podcast for ao ar. Mas, se a gente ainda não chegou, ajuda a gente a chegar a 300 mil inscritos. Recadinho rápido aqui, recadinho, é o mais importante que eu preciso falar pra vocês, tá? Sábado, dia 16 de agosto, às 11 da manhã, vamos ter tarde de autógrafo na Livraria Martins Fontes, que fica lá na Avenida Paulista, próximo à Estação Brigadeiro. Você pode comprar o seu livro lá para ser autografado, você pode trazer o seu livro para ele ser autografado lá, ou você pode só aparecer lá para dar um oi, tirar uma foto. É um momento da gente celebrar, da gente se conhecer, da gente tirar uma foto, da gente trocar uma ideia, e eu quero conhecer você. Eu preciso que você apareça por lá. Quanto mais pessoas aparecerem no evento, mais o livro cresce, mais a gente vai para mais lugares. Então, é um sabadão, é 11 horas da manhã. É o melhor horário que a gente conseguiu, no melhor dia possível, que a gente tenta
tornar ele mais acessível pro máximo possível de pessoas. Então apareça pra me dar um oi, não fique com medo de fila, não fique com medo de esperar, eu falo com todo mundo, eu não vou embora até tirar foto com todo mundo, não existe eu ir embora sem falar com todo mundo, nem que eu vá pra Avenida Paulista, fique na rua, tirando foto, trocando ideia, a gente vai conversar com todo mundo que aparecer lá. Então, cola lá, bora se conhecer, a gente volta pro vídeo. Eu falei que eu tenho um livro? É o meu livro, tá? É o lançamento do meu livro, tudo que seus pais não te ensinaram, mas você deveria saber. Eu dei o recado que eu vou estar, mas não falei que é do livro. Eu tenho o livro, tá? Tudo que seus pais não te ensinaram, mas você deveria saber. Vai estar na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado. Eu aposto que você já tem. Se você não tem, pode comprar a versão física ou de Kindle. Eu falei dessa questão da geração mais azarada da história. E ela realmente é isso, assim. Porque, assim, a geração millennial, não só no Brasil, como nos Estados Unidos e Europa, ela é a geração mais educada da história. Isso é um fato. A gente nunca foi tão educado quanto a gente é agora, no sentido de temos ensino superior completo, faculdade, pós-graduação, MBA, especializações. Nunca estudou-se tanto na humanidade, nunca tivemos tanta formação. Pô, até nos 90 a gente falava sobre alfabetização, faculdade era um luxo, e a gente teve uma série de programas no Brasil que tornaram acessível o acesso ao ensino superior. Você pode questionar a qualidade de alguns desses ensinos superior, mas não pode questionar que a gente teve esse acesso que antes não existia. Mas apesar da gente ser tão educado, tão especializado, isso não se refletiu no poder econômico e na estabilidade para essa geração. Eu trouxe uma série de números para esse podcast daqui, mas aproximadamente 35% dos millennials com diploma disseram que seu primeiro emprego sequer requeria educação superior. O que mostra um pouco da baixa valorização do diploma no início de carreira. E pior ainda, muitas vagas que exigem o ensino superior, elas são vagas que você para pra ver, elas não necessariamente precisariam de um ensino superior. E a gente vê uma outra coisa também, muitas pessoas com ensino superior que não conseguem ser absorvidas pelo mercado. Então você causa um endividamento, que as pessoas se endividam, se dobram em 1000 para poder fazer uma faculdade, e quando elas fazem a faculdade não tem um retorno direto daquilo. Elas acabam vendo e falam assim, pô, eu estudei que nem um louco, eu fiz isso aqui que nem um louco. Isso não veio. Isso vem do sentimento que eu gosto de falar que os millennials tiveram, que é o sentimento da promessa que foi quebrada. Me fizeram uma promessa e ninguém cumpriu essa promessa. E a promessa ela vem também de uma maneira financeira também, porque a gente viveu essa geração hustle. A gente viveu essa geração de trabalho enquanto eles dormem. Faça o que precisa fazer, você vai fazer uma carreira, você vai ser recompensado, você vai ser reconhecido, e isso não aconteceu. E pra piorar, a nossa geração de hustle, né, não à toa você viu tantos coaches que surgiram nos anos 2000, e se você parar pra reparar agora, você vê que os coaches eles estão mais tímidos na internet. Já reparou isso? Os coaches de trabalho enquanto ele dorme, faça isso, eles estão um pouco mais tímidos, eles tiveram que mudar o discurso, tiveram que falar de religião, tiveram que falar de política, tiveram que falar de outras coisas, porque são discursos que já não colam mais, mas pra nossa geração, isso colou muito, era a geração Bel Pace, era a relação Flávio Augusto, onde esse discurso era socado na gente o tempo todo, e isso veio junto com a era das startups. Quem viveu a era das startups sabe exatamente o que eu tô falando. Quem já trabalhou num contexto startup vai reconhecer muito bem o que eu tô falando. Que é você trabalhar muito com a promessa de que aquele lugar daria certo. E com aquele lugar dando certo, você seria reconhecido dentro da sua empresa. E a sua carreira deslancharia com isso. Pô, eu tô trabalhando aqui, tô dando duro, mas quando esse aplicativo virar, isso vai ser uma joia no meu currículo. Vai ser um unicórnio no meu currículo que vai me destacar pro mercado de trabalho. A gente tinha como referência, como inspiração, o Steve Jobs. A gente tinha Bill Gates, Mark Zuckerberg, o Elon Musk, o careca da Amazon, que eu sempre esqueço o nome dele, Jeff Bezos. Eles deram referência pra gente, as coisas de ser um self-made man, a questão da meritocracia. Se ao longo dos anos 2000 você falasse que meritocracia não existe, a galera ficava puta com você. Cada vez que eu falava disso num vídeo, o pessoal ficava puto, xingava, ficava bravo. Hoje em dia você fala que meritocracia não existe pra uma pessoa, pra uma geração Z, o cara fala, eu tô ligado, é isso. E a gente viveu a quebra dessa promessa. Por quê? A gente tem menos recompensa financeira. Para piorar, o salário médio ele não acompanhou o custo de vida, principalmente nas grandes cidades. E aí, a gente acabou tendo um problema que a gente não conseguiu comprar coisas que nossos pais eram muito garantidos. E outra coisa pior ainda, né? Os salários também eles não rendiam, eles não cresciam, porque a promessa supria o crescimento salarial. Então, a gente tá resolvendo hoje problemas que rolaram na geração millennial. Pô, essa coisa de você ter essas promoção seca, de você é promovido, mas você não aumenta o salário da pessoa. Por quê? Porque para um millennial, e eu falo isso porque isso aconteceu comigo, só de você receber a função de ser chefe era, pô, caralho,
tô crescendo aqui, era um elogio, porque era isso que nossos pais queriam, era isso que nossos pais esperavam. Eu, quando fui contratado aos 20 e poucos anos para um dos maiores grupos de comunicação do país, meu pai comemorou. Pro meu pai aquilo era uma vitória. Meu pai ficou muito, talvez o momento mais orgulhoso da vida do meu pai. Nem hoje que eu tô bem, que as coisas estão tranquilas, a vida segue, meu pai deve ser tão orgulhoso de mim quanto ele era naquela época. Ele falou assim, pô, você tá trabalhando no terceiro maior grupo de comunicação do país. Meu pai me via indo viajar pro Rio Grande do Sul, dar uma volta no escritório da empresa, meu pai falava, cara, meu filho é foda, meu filho viaja a trabalho, meu filho dá palestra, meu filho... que vocês não sabem, mas eu dava palestra antes de trabalhar com internet, pra faculdade, pra empresas, pra jornalistas. Então meu pai era do caralho, entendeu? Do caralho. Mesmo hoje em dia eu ganhando mais, estando mais seguro, mais estável, mais emocionalmente bem... Aquela época era foda, porque pra geração do meu pai era isso que valia. Só que pra mim não tinha um reconhecimento de dinheiro, de salário, de estabilidade que não veio. E a gente começou a ver essa promessa sendo destruída. A gente viu essas startups na qual a gente trabalhou, a gente se matou, essas empresas, fazendo layoffs e demitindo uma porrada de gente, o CEO pegando uma grana e indo embora, vendendo projeto pra uma grande empresa, porque aconteceu muito, né? A gente viu várias empresas comprando essas empresas pequenas, demitindo metade dos seus funcionários, pegando a grana e indo embora, e as pessoas que tiveram lá no começo dando a vida pra fazer o bagulho crescer, não foram reconhecidas. Não à toa a geração Z tem um sentimento muito cético em relação ao trabalho, porque ele viu a geração Millennial, a geração X, Baby Boomers, se fudendo nas carreiras de trabalho e não tendo aposentadorias à altura do trabalho que eles fizeram. E pra piorar, a gente viu o preço do imóvel crescer muito, o que atrapalhou essa estabilidade nossa. Segundo a OCDE, tá? O preço da moradia cresceu 3 vezes mais rápido do que a renda média das famílias nos últimos 20 anos. Em quesito de ter imóveis, a geração millennial, ela tá quase 10% abaixo do que as gerações anteriores dela. E isso afeta muito uma questão de estabilidade nossa. Pra você ter uma ideia, no Brasil, 62% dos millennials dizem viver apenas do salário do mês e mal conseguem pagar as despesas, e itens como carro e casa são vistos como sonhos distantes. Então essa estabilização que a gente queria ter, que a gente precisava ter, ela não rolou. E a gente ficou sem aquilo que nossos pais... Aquela brincadeira do meu pai tinha uma galinha, uma vaca, trocou por um terreno na Vila Mariana. Isso não existiu, a gente não conseguiu pegar isso. Então muita coisa foi prometido, trabalhe enquanto eles dormem, se esforce, estude, vá atrás, corra, aceite cargo, trabalhe das 9 às 9, não durma, se entregue que a coisa vai vir e a coisa não veio. E aquele estilo de vida que era muito elogiado, louvado, reverenciado pela nossa geração, gerou pra gente uma série de efeitos de saúde mental, cansaço, esgotamento. E por incrível que pareça, muito millennial ainda trabalha no drive dos anos 2000. Mas tem coisas piores. A geração millennial, ela viveu algumas revoluções interpessoais que a gente não sabia sequer que eram revoluções. A gente sequer sabia aonde isso iria dar. Porém, agora a gente começa a ver os efeitos delas e o quanto que a gente tá pagando um preço por algo que a gente sequer sabia o que estava acontecendo. E tem uma frase que eu tenho gostado de repetir, eu vou elaborar isso daqui num vídeo um pouquinho mais pensado, mas eu gosto de falar que as redes sociais, elas são o tabagismo da nossa geração. Elas são o cigarro da nossa geração. Se você olhar pro cigarro, pro consumo de cigarro nos anos 30, 40, 50, quando o marketing começa a trabalhar muito forte, quando ele vira uma indústria além do que um hábito, eles começam a empurrar muito forte o cigarro para a população. Fume, você tem um episódio, por exemplo, dos Flintstones fumando cigarro, você tem séries, desenhos animados, pessoas, o cowboy da Marlboro. Fumar era algo muito legal, muito maneiro e algo que era incentivado para as pessoas, né? Só que a gente não sabia os efeitos do tabagismo no longo prazo. A nossa geração cresceu com o computador na mão como sendo algo incrível, algo cool. Você vai ver o Ferris Bueller mexendo com o computador, você vai ver filmes, Matrix, essas coisas dos poderes, mensagem pra você sobre como o computador, a revolução, as conexões, sobre como isso iria aproximar a gente. Existia uma promessa nos anos 2000 que hoje parece uma piada, é até engraçado de ver, que era o otimismo da chegada da internet. A gente era muito otimista com a chegada da internet. A gente acreditava que com a internet chegando, a gente teria acesso a um conhecimento infinito. A gente teria acesso a todas as bibliotecas do mundo, a todos os livros, todos os filmes, todas as obras, todas as músicas. E as pessoas que antes não eram, entre aspas, esclarecidas, seriam esclarecidas com mais conhecimento. A gente viveria uma nova era do iluminismo. A gente seria abençoado com mais cultura, com mais informação. A gente se conectaria com mais pessoas, a gente seria mais tolerante, a gente seria mais unido.
Quando aconteceu exatamente o contrário, né? A gente teve uma alienação muito grande, fechamento em bolhas, pessoas agora que sequer ouvem o outro lado. Cultura que parece cada vez mais limitada àquilo que só me agrada e eu fico preso naquele loop. A gente não consegue tolerar uma opinião diferente da nossa. E tudo isso, vendo a promessa que aconteceu nos anos 2000, parece uma coisa meio... Caraca, como é que a gente... É o pior cenário possível, sabe? A gente escolheu todas as opções erradas ali no Detroit e viemos parar nesse universo daqui. E aí... Pô, a gente pode falar da overdose de informação que a gente viveu, a gente pode falar muito sobre essa ansiedade crônica ligada com a internet, com os efeitos de comparação de internet, com a polarização também, que, pô, foi muito foda, botou a gente um contra o outro. E a geração millennial, ela foi vivendo isso meio que sem aviso. Enquanto hoje, você vê as pessoas falando, tipo assim, pô, as redes sociais, os efeitos e tal. Não que as pessoas também se privem de fazer merda, mas hoje você pelo menos olha pras redes sociais e fala assim, eu sei que meu cérebro tá ficando podre. Eu sei o que tá acontecendo. Você entende o efeito daquilo. Você tem esse efeito do tipo assim... É tipo o cara que fuma um cigarro. O cara que fuma um cigarro, ele sabe o que tá acontecendo com o corpo dele. É muito difícil o cara fumar... Não, isso aqui não dá câncer, não. O cara sabe que tá dando câncer, mas ele tem ideia do que ele tá fazendo. Pensa que nos anos 40 a pessoa não tinha ideia do que tava fazendo. Ela tava fumando um cigarro, fumar é top, sabe? Era uma coisa meio que assim, a gente usava as redes exatamente desse jeito. E aí isso também causou uma série de problemas de saúde mental na gente. E as nossas relações pessoais também, elas foram muito afetadas. Por quê? A gente teve uma crise do amor romântico muito grande. Muito grande. E então a gente quebrou as estruturas de relacionamento. Por quê? Se na década de 80 e 90 o divórcio foi a grande revolução nas famílias, nas estruturas, de você entender que, pô, sim, talvez o homem e a mulher não precisam ficar juntos pra sempre. A geração millennial, ela viveu uma outra coisa, que é a fluidez dos relacionamentos. A fluidez do que a gente acreditava que era a heteronormatividade, né? Então a gente teve que viver relacionamentos que abriam, fechavam, opções diferentes de relacionamento. A gente foi perdendo... e tem uma parte boa e tem uma parte ruim, tá? A parte boa é que gente que antes tinha que viver escondida dentro do armário pôde ser feliz e aceitar as opções delas. Porém, a gente foi viver agora uma coisa que não existia mais estabilidade. Não existia mais o certo, o errado, e a gente perdeu uma regra a ser seguida. E muita gente bugou com isso. Muitas pessoas, até mesmo se você vê um sentimento de amargura, muitas pessoas em frente ao relacionamento, porque os relacionamentos, eles deixaram de ser uma coisa tão sólida, tal. E assim, você termina, volta, Tinder, a gente teve que ver redes sociais, oferta cada vez maior, e isso foi gerando um craque, né, nesse sentimento de otimismo que tinha em relação a relacionamentos de outras gerações. As outras gerações eram muito mais otimistas em relação a relacionamentos do que a gente e infinitamente mais do que a geração Z, que a geração Z já é mais apática em relação a isso, né? Ela não sofre com isso, a gente sofre. Faz sentido o que eu tô falando? Porque os millennials, a gente viu isso quebrando na nossa frente. Porque existia ainda a promessa, tipo, se você vai casar, ter filhos, vai formar uma família, tudo mais. E a gente foi ver isso quebrando na nossa frente. A geração Z, ela já cresce falando, não, gente, relacionamento é um conceito. É uma coisa muito aberta, né? Muito fluida. Os millennials não. Os millennials a gente foi, não, mas e aquilo ali atrás que me prometeram? Não existe. Ou, não existe mais. O sentimento que eu tenho com a geração millennial é quase como se você estivesse correndo atrás de uma coisa, você estivesse quase pegando, sabe? Que a sua mão estivesse quase alcançando, mas nunca chega lá. Amorosamente, financeiramente, nas relações pessoais, nas relações de imóvel, que é o que a gente vai entrar já já. Então a gente tá sempre quase chegando, mas ela nunca fica, a gente nunca pega e ela sempre vai embora. Enquanto pra geração Z, ela só olha o trem que partiu. Fala, esse trem já foi, foda-se. Ela já encara a terra arrasada. A gente foi vendo a terra sendo arrasada ao longo disso, o que é muito mais traumático do que pra alguém que é mais novo, que já... A geração mais nova cresce com tudo sendo uma merda. Né? Ou tudo sendo uma merda não, mas ela já cresce com esse cenário estabelecido. A gente viu o cenário mudando. Isso causa um impacto na gente. Outra coisa que causa um impacto, quando a gente falou de crise econômica, isso também afeta a parte estrutural, né? Porque a gente não viveu uma crise econômica, a gente foi vendo uma economia boa decair, né? Você pensar que tinha uma revista muito famosa, que é The Economist, Jesus Cristo voando, você já viu isso? É uma capa famosa da The Economist, né? O Brasil está decolando, tá falando sobre o auge da economia brasileira, que tava bombando e tal. E aí, anos depois, tem a capa contrária, que é a economia do brasileira tá indo pro caralho, que é Jesus Cristo caindo. E depois tem uma que é Jesus Cristo com aparelhos. Com uma delícia você ver isso daí, porque explica muito onde a gente foi parar. E isso teve um efeito muito grande na nossa vida material, né? Então você tem pessoas que queriam comprar um imóvel, mas viu o preço do imóvel aumentando, queriam comprar posses, não conseguiriam, queriam... a gente olha agora a questão de aposentadoria. Cara, a gente não vai se aposentar.
ou a gente vai se aposentar muito tarde com muito pouco. Então, aquelas promessas elas não vieram e isso abalou a gente muito forte nas nossas relações, porque se você não tem uma casa, como é que você vai formar uma família? Quem casa quer casa. Se você você não consegue pagar a faculdade de um filho, se você não consegue pagar o colégio de um filho, se você não consegue pagar a estrutura de um filho, como é que você vai ter um filho? Eu vi um vídeo brincando nas redes sociais que eu acho que faz muito sentido, né? Que hoje, as únicas pessoas que têm muitos filhos são pobres ou muito ricos. Se você é muito rico, você tem muito filho, porque foda-se, você pode ter quantos filhos você quiser. E se é pobre, a galera tem muito filho, porque também não tem um controle de natalidade ali e vai embora. Agora, se você tá ali no meio, você é classe média baixa, até um meio de uma classe média alta, ter muitos filhos não é uma opção pra você, porque o preço é muito alto. E isso desestrutura a gente. Fala, pô, mas nem família eu posso ter. Não é à toa que Millennial é a geração pai de pet. Porque é o que sobrou, é o que deu. O que parecia ser opção pra muitos, né? Ah, vou ter filhos depois. Agora a pessoa olha e fala assim, não, é que se eu tiver filho aqui, é uma bomba no núcleo familiar. É uma bomba de pagar. Eu não sei se eu vou conseguir dar a mesma qualidade. E essa pergunta que vai existir. As pessoas, isso é muito negativo com questão de ter filho e tal. Mas existe uma pergunta que todo Millennial que quer ter filhos faz. Será que eu vou conseguir dar a mesma qualidade de vida que eu tive pros meus filhos? Com essa economia? Com o preço das coisas? Com o preço do imóvel? Com o preço das escolas? É difícil de responder. E a geração millennial também viveu uma questão de incerteza com instituições muito grande. Então, cara, a gente pode falar uma lista grande de coisas que a gente viu. O primeiro delas foi, a gente viu diversas questões políticas acontecendo ao redor do mundo. Diversas. Então a gente pode falar desde os americanos que viram o 11 de setembro, a invasão do Afeganistão, depois a invasão do Iraque, e depois entender que aquilo ali era uma guerra muito mais especulativa do que uma guerra real. A gente teve a crise dos imóveis que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos, que foi uma crise muito forte, quebrou a economia por lá. A gente teve aqui no Brasil diversos casos de escândalo de política, Mensalão, Petrolão, Lava Jato. A gente viu um monte de coisa acontecendo. As próprias jornadas de 2013, elas vêm muito desse sentimento que a gente foi construindo de incertezas, né? Incertezas políticas, incertezas que as coisas não estavam acontecendo, porque você tinha uma economia que estava dando tão certo, tão efervescente, por que isso não parecia ser refletido na nossa política? Por que isso não parecia ser revertido na nossa cidade? Pô, se eu vejo que as coisas estão legais aqui, por que eu não consigo ver um top-down acontecendo? É porque tinha muita gente tirando dinheiro da gente. Velho tirando dinheiro de gente mais nova. E quando a gente se revolta, vem aí os movimentos que veio de 2013, que aí também vem mais oportunista ainda, mais velho, que termina de se aproveitar da gente e o bagulho vai pro caralho de vez. Então a gente teve essa crise muito grande. A gente era uma geração também, os milênios, que eu me coloco no meio, que acreditava muito numa revolução ambiental, tá? Isso aqui é puro idealismo. Mas a gente é herdeiro acho que é da COP Rio de 92, Rio 92. A gente viveu muito disso, né? A gente falava muito sobre impacto ambiental, sobre preservação ambiental, sobre sustentabilidade. A minha geração falava muito sobre sustentabilidade. Muito. Eu cresci com um papo de sustentabilidade na faculdade, no trabalho. Pô, você chegar no trabalho e ter um pessoal trocando a folha sulfite branca pela folha sulfite de papel reciclado. Essas iniciativas, escritórios verdes, isso daí foi muito um assunto da minha geração. Até o momento que a gente parou e falou assim, pô, né, os caras estão queimando combustível pra caralho, estão queimando floresta, estão poluindo o rio, estão matando um monte de coisa. Caralho, mas e meu esforço aqui, meu lixo reciclado aqui na minha casa? E eu que tô reciclando isso daqui, eu tô separando as latinhas dos orgânicos e tem uma empresa jogando um monte de dejeto de tinta no rio, né, a indústria têxtil que polui pra cacete, o agro que polui pra cacete. E a gente começou a ter a percepção, tipo assim, a minha parte importa, né? Mas ela não importa tanto assim, porque tem um velho ganhando muito dinheiro que ele tá destruindo o mundo. E não importa o que eu faça, ele faz um lobby político. E eu aqui na minha casa me culpando porque um dia eu joguei uma latinha de alumínio no lixo orgânico, enquanto o cara tá despejando não sei quantas toneladas de plástico no mar. De quem que é a culpa? É minha ou é deles? O quanto que eu, sozinho, consigo fazer um impacto frente a esse filho da puta daqui? E esse foi uma decepção muito grande, né? Então a gente gerou essa ansiedade climática e, se você for reparar, a Europa, ela viveu uma parada pior ainda, tá? Ela viveu uma coisa mais difícil ainda, que ela tá vivendo os efeitos claros disso. A gente tá começando a viver, mas a Europa, pô... Eu estive recentemente há uns anos atrás em Barcelona, e os caras tiveram uma crise de calor que as pessoas estavam morrendo. E os caras tinham avisos, né? Tipo, pegue sombra, beba água, o calor tá muito forte e tal. E os caras não estavam conseguindo lidar com isso.
Porque pra eles, eles estão vendo aquilo no dia a dia deles. Cara, mas minha cidade não era tão quente assim. Se fudeu, europeu. Sabe? Tipo, vai ter que lidar com essa porra daí, né? E aí eles têm que lidar com uma coisa que eles viram, caralho, mas isso foi construído. Eles viram isso aumentando. Assim, pô, eu tava reciclando latinha e o calor tá aumentando, por quê? A gente teve uma crise espiritual muito grande, né? Os millennials foram uma crise espiritual forte também. Não é à toa que a geração Z, a geração Alpha, elas vêm com essa questão de espiritualidade tão alta. Por quê? A gente viveu uma crise dessas instituições e a gente teve um afastamento muito grande de religião. Então a gente não queria mais seguir tantos princípios da fé. A fé ficou algo brega, cafona, que limitava a gente. A geração millennial, ela tinha uma questão muito grande de ser muito... vai lá e vive. Não é à toa que a gente começou a falar de ser nômade digital, a gente começou a falar de empreender, criar startup, de você trabalhar muito, de você viajar o mundo. Pô, ninguém falava pros meus pais, vai viajar o mundo. Mas pra minha geração, várias pessoas falaram, você vai viajar o mundo. O sonho era viajar o mundo, né? Meus pais não fizeram intercâmbio, várias pessoas da minha geração fizeram. De novo, a gente tá falando aqui de privilégios, tá? Você pode cortar aqui, dependendo da classe social. Mas a gente teve essa projeção, então pra gente religião era algo que prendia a gente, que não era tão interessante. E aí você teve essa questão espiritual, porque quando a gente não tem uma religião que tem um dogma muito quadrado a ser seguido, fica muito aberto, e se a gente fica muito aberto, às vezes a gente não sabe o que fazer, e gera esse sentimento do, pô, mas eu fiz isso, deu errado, eu fiz isso, não sei o que lá. Então a gente teve essa crise muito grande. Uma coisa que acontece também, que eu vou falar sobre a minha geração, que vai ser um choque pra quem é mais novo, mas aposto que quem tem aí na faixa dos 35 a uns 45, 50 anos vai saber. Fazer concurso público para um millennial era uma derrota. E era considerado como uma derrota. Pra gente era uma derrota. Porque eu sou, de novo, é a geração hustle. Pra minha geração era empreender, era criar negócio, era ganhar dinheiro, era ser criativo, era fazer minha parada acontecer, era não ficar preso numa estrutura tão rígida, né? A gente tinha escritórios coloridos, diversificados, a gente tinha escritórios sem baia, escritórios sem parede, a gente foi fazendo mudanças no ambiente porque a gente queria inovar, né? Essa inovação e o ambiente de trabalho público, ele era uma limitação. Para a geração Z, o concurso público é a única optativa de você poder ter uma vida segura. Então olha que conflito, né? E é uma coisa que eu me encaro, assim, quando as pessoas falam de concurso público pra mim, eu sempre dou uma torcida de nariz, falando, né? Mas pros caras assim, não, mas eu vou fazer concurso público, eu vou me aposentar, eu vou ter estabilidade, eu vou ter segurança, eu não posso ser demitido, vou trabalhar numa coisa assim, né? E eu vou viver minha vida bem. Eu falo, caralho, né? Porque as gerações mais novas, elas não têm esse sentimento de satisfação através do trabalho. A minha geração teve. Minha geração não buscava tanto essa estabilidade, a gente buscava a criação, a construção. O meritocracia, o lutar. Essa nova não, o mundo tá indo pro caralho, eu quero o máximo de estabilidade possível. A gente queria fugir de dentro da igreja porque a gente tinha que seguir um monte de regra. A nova geração tá fugindo pra dentro da igreja porque ela quer alguma regra pra seguir, porque não tem mais nada estabelecido. Então, ao mesmo tempo que a gente desconstruía o mundo, a gente foi percebendo que tinha algumas coisas que talvez a gente precisasse e precisou reconstruir no meio do caminho. E muitas gerações se aproveitaram desse sentimento de inovação dos millennials pra ganhar em cima da gente. Então, porra, eu gosto de brincar sobre isso, né? Tinha escritório que tinha vaga de trabalho. Cara, juro pra vocês, isso aqui no auge dos anos 2000. Que o diferencial da vaga de trabalho é, nosso escritório tem PlayStation, tem Pibolim. Venha pra cá, pô, tem muita vaga arrombada antiga que é, venha pra cá pra jogar PlayStation nas suas horas vagas de descanso. Nosso escritório é colorido, você traz o seu notebook. Aqui não tem baia. Era essa a diferença. E aí, foda-se, né? Então, assim, essa questão disso, e a gente também teve uma questão muito da pressão, né, também. A galera fala da geração Z, mas a millennials também foi muito escorraçada, muito batida. Eu ouvi por anos que essa era a pior geração que existia, a pior coisa que estava acontecendo, que era uma merda, que era tudo. E acho que tem quase um payback que os millennials fazem com a geração Z, né? Tipo, bateram tanto na gente que a gente vai arregaçar vocês. E a nossa geração, ela foi muito invisibilizada. Ela é muito invisibilizada ainda, se você parar pra ver. Porque a gente não tá no poder. A geração Z tomou o foco das conversas. E você pega uma galera aí de 30 a 40 anos, a 45, que olha e fala assim, e agora? O que eu faço da minha vida? Né? Eu ainda não tô no cargo alto, ainda não consigo nominar, não consigo comprar imóvel, mas eu também não sou mais novo, não sou mais... Onde é que eu tô?
Porque eu não tô mais perto da adolescência, mas ainda tô muito longe da velhice. Onde é que eu tô? E aqui, pô, só desgraça, né? Só desgraça. Eu achei importante fazer esse panorama sobre o que viveu a geração millennial, porque eu acho que não tem como a gente falar disso sem fazer um retrospecto. Porque eu acho que a galera bate muito na geração Z e não fala sobre o que aconteceu com os millennials. E os millennials chegaram aos 40 anos. E o que eu vou fazer agora aos 40 anos? Os millennials, eles vão ser lembrados para sempre como uma geração da promessa não cumprida. A gente viveu a promessa de um Brasil que poderia ser e não foi. A geração Z, ela já vai crescer adaptada com essa realidade negativa. Já os millennials não. A gente viu uma economia muito próspera, a gente viu um momento muito próspero, a gente viu um momento onde a humanidade era muito otimista e as coisas não deram certo. E agora é um momento que eu acho, principalmente na galera que tá na faixa dos 40 anos, começar a fazer uma parada de reavaliação. É hora de parar de pensar que as coisas vão dar certo porque sim, porque meritocracia existe, porque não sei o que lá, e começar a ser mais racional. Coisa que as gerações mais novas já tem que ser de saída. Se aos 40 anos você ainda não conquistou sua casa, não conquistou um carro, não conquistou uma família, ainda não é tarde demais pra você. Mas ainda não é cedo demais pra você. Ainda já não é mais tão cedo, né? Você ainda não é mais tão novo. Assim a gente vai viver cada vez mais, tá? Isso é importante da gente falar. A gente vai viver até os 70, 80 anos. Então você provavelmente chegou no meio da sua vida agora. A gente tá no meio da jornada. Porém agora é hora de decidir como a gente vai viver a outra metade da nossa vida. E as decisões de agora, elas não precisam ser 100% definitivas, mas elas precisam ser mais racionais do que as decisões que você teve anos atrás. É hora da gente tirar o sentimento de positividade do ar que a gente viveu e começar a viver um momento de racionalidade, começar a ser racional com as coisas, começar a ser realista com as coisas. Qual é o contexto no qual eu estou? Onde é que eu estou inserido? Quanto que eu ganho? Onde eu quero ir? O que dá tempo de fazer ainda? Para onde eu posso ir? Como eu posso construir? Como eu posso cuidar da minha saúde? Como eu posso cuidar da minha vida? Como eu posso cuidar da minha família? Os 40 anos, eles não são tarde demais. Isso é muito importante você saber. Mas um monte das coisas da realidade que a gente viveu nos anos 90 para os anos 2000, elas já não existem mais. Então, não dá pra gente viver um conflito de realidade. E eu falo isso porque é um sentimento que ele é muito compartilhado por amigos meus que têm a mesma faixa de idade que a minha. A gente é muito otimista à toa. Isso é muito louco. Eu sou muito otimista à toa. Então, às vezes eu tô fazendo uma parada, eu olho e falo assim, não, se eu trabalhar bastante, isso aqui vai dar certo. E às vezes eu preciso parar, olhar e falar assim, não é trabalhar. Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso fazer outra coisa. Não é sobre trabalho, não é sobre hustle. É sobre decisões mais inteligentes. É sobre estar no lugar certo, é sobre fazer a coisa certa. Não é, vou focar muito aqui, alguém vai me reconhecer. Porque não vai. Eu preciso fazer o que vai me reconhecer no lugar certo. Porque essa é uma cabeça de milênio. Né? A gente tem essa cabeça do trabalho enquanto eles dormem ainda meio que inserido dentro da gente. É começar olhando também pra questão de saúde. A nossa geração, ela foi a geração que ela viveu o começo da crise de saúde mental. Isso é muito cruel. Muito cruel. Porque assim, a geração Z, a gente deu a sorte que a gente pelo menos teve vida, tá? A geração Z não teve. A geração Z foi destruída desde pequena. É tela, ansiedade. Não é à toa que se você for parar pra ver, os problemas de ansiedade surgem cada vez mais cedo. A gente foi um pouco privado disso, tá? A gente teve uma infância, a gente se conectou, a gente viveu. Ansiedade não era um assunto. Não era um assunto. Assim, com 18, 19 anos, ninguém falava de saúde mental na minha geração, tá? A gente falava de sexo. A gente viveu uma revolução sexual. Então é só você lembrar MTV, o que você assistia. Mas quem vê a geração Z, ela já cresce com 15 anos falando sobre tomar remédio, sobre ansiedade, sobre estar fritando, sobre estar passando mal, tendo crise de pânico, sobre um monte de coisas que a nossa geração não teve, a gente foi privado disso. Porém, a gente foi ficando doente ao longo do tempo. E a gente foi entendendo as coisas e assim, a geração Z, ela tá mais doente que a gente? Tá. Mas ela também cresce com os instrumentos, ela cresce entendendo o que tá adoecendo ela. Tem muito marmanjo de 40 anos que sofre de ansiedade, sofre de depressão e finge que não tem. Finge que vai tancar, acha que não, eu seguro no peito. Porra, peraí, também é hora da gente olhar pra isso, deixa eu começar a olhar pra ver como que a gente chegou até aqui. Acho que essa é uma pergunta muito importante pra você que tá aí na faixa dos 30, 40 anos. Como que você chegou até aqui?
Essa é uma pergunta excelente, né? Cheguei até aqui, mas como? Qual foi o custo? Beleza, será que eu abro mão dessas coisas mais por mais 10, 20 anos? Porque assim, um monte de coisa, cara, de agora só vai ser pior. Seu corpo não vai reagir mais tão bem, os seus níveis de testosterona não vão reagir mais tão bem, os efeitos da crise de saúde mental não vai ser tão bom. Então é hora dessa reavaliação. Porque a gente ainda tem poder dentro do mercado, a gente ainda tem poder de mão de obra de trabalho, mas isso tá começando a virar. Então a gente tem aí mais uns 10, 15 anos aí, muito fortes de trabalho, para correr atrás do prejuízo que foi feito e se readequar à realidade. Porque eu acho que essa é a grande questão que a geração millennial vive, né? Que é olhar o tempo, os novos tempos, com os olhos dos novos tempos, não dos velhos tempos. E olhar as coisas como são, do jeito que elas são agora, não como eram antigamente. É a gente entender que a gente foi essa geração mais azarada, a geração da promessa que não foi cumprida, beleza. Vamos olhar para a realidade, então. Vamos olhar para o que tá aqui agora, o que eu posso pegar, o que eu posso fazer. E quando eu falo tudo isso, muitas pessoas vão falar que, caralho, Ed, você é muito pessimista. Talvez. Talvez você possa encarar isso como pessimismo, mas eu gosto de encarar as coisas como realismo. Eu gosto de entender isso como realidade. Eu acho que encarar a realidade não é você ser pessimista, é você ser sóbrio. Eu prefiro encarar o mundo com os olhos reais do que tá acontecendo do que me iludir que tudo vai dar certo e chorar depois no banho. E é muito difícil mesmo, assim, papo reto. A geração millennial era tão otimista que as coisas iam dar certo e tal, que a gente cria até mesmo um sentimento quase de super proteção, né? A gente foi o começo da geração canguru, a gente teve uma adolescência muito prolongada, tudo mais. Eu olho dos meus... Pô, papo sério, assim, eu olho tudo que eu vivi até os 30, dos 30 depois, uma mudança de cabeça que eu tive a partir dos 30 anos, que parece que eu envelheci aos 30 anos de idade. Parece que aos 30 eu fui com meu pai aos 20. Pô, o que aconteceu dos meus 20 aos 30? Era muito otimista, era tudo muito bom, muito fácil, muito simples, muito tranquilo. E agora, olhando para as coisas, eu falei assim, caraca, né, teve um tempinho ali, uma gordura ali que eu queimei, que, nossa, que bom que eu abri o olho na hora certa, que bom que eu comecei a encarar as coisas de outro jeito na hora certa. E acho que esse realismo ele é importante, você entender como é que está o país economicamente, como é que estão minhas finanças, como é que está o meu dinheiro, será que eu vou comprar uma casa? Que casa? Como uma casa? Como se compra uma casa? Como se adquire uma posse, uma propriedade? Como eu gasto o meu dinheiro? Você tem 40 anos, você tá vivendo do próprio salário e tá preocupado com balada mais do que com sua aposentadoria? Perdão, você tem mais é que se fuder, o problema não é da política, é teu. Porque ninguém vai cuidar da gente. As últimas gerações estão preocupadas em viver das aposentadorias, dos imóveis, de tudo que eles ganharam. As próximas gerações estão preocupadas com tudo de ruim que eles vão herdar. Então, se a gente não começar a olhar pra gente, se a gente começar a olhar para o que a gente pode resolver agora e no tempo que dá, a gente tá ferrado, a gente vai ser atropelado pela roda do tempo. A gente viveu uma coisa incrível, de um momento incrível, muito dourado, muito próspero. E, cara, talvez a gente não tivesse a percepção de quão bom ele era. Mas hoje eu olhando, pô, eu jamais trocaria. Nossa, eu jamais trocaria ter crescido nos anos 90 pros anos 2000 pra crescer hoje em dia. Jamais. Imagina você crescer com celular dentro da escola, com câmera apontada pra você, com rede social, com webbullying, com polarização política, com pai indo discutir sobre política dentro da escola, com, porra, sabe, com cérebro podre, redes sociais. A gente teve fenômenos, coisas incríveis, a gente viveu coisas incríveis, ótimas, maravilhosas, foi do caralho. Você tinha que estar lá pra ver. Mas agora a gente precisa começar a decidir como é que a gente vai viver os próximos anos. E tentar tirar o máximo de proveito deles. Porque se a gente não começar a tomar decisões racionais, pontuais e bem estruturadas, aí sim vai ser tarde demais. Meu nome é Edson Castro, isso foi Conversas Difíceis, valeu!